Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zenton Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Zenton Cult, a seção cultural do Zenton Cast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zenton Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de só ter programa de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Eu estou percebendo, e não sei se vocês também estão percebendo, que essa onda de lacração para tudo quanto é coisa da questão cultural, que eu falo bastante aqui nos Zetão Cultas, acaba aí sendo até de uma forma um tanto exagerada. E eu vejo isso como um certo desespero. Por quê? Porque esse pessoal progressista, eles saíram da zona de conforto. Eles estavam numa zona de conforto, aí na questão cultural. Falando aqui de Brasil, eles estavam moldando a sociedade, fazendo uma engenharia social. E aí, de repente, quando veio, né, assim, a retomada do pensamento conservador, perto da parcela da sociedade, aí pronto, eles começaram a entrar no modo assim, ataque aos conservadores, ao pensamento conservador, é, em forma de escárnio e de deboche. Na questão do humor, né? Por exemplo, teve aí no carnaval desse ano, de 2020, sempre, o presidente Bolsonaro representado como um palhaço, né? O palhaço Bozo, como, né, como chamam, né? O presidente, lá, os esquerdistas chamam de Bozo. E teve carro alegórico aí zombando do presidente, alas zombando do presidente. Isso aconteceu outras vezes, né? Zombando, alas zombando, carros alegóricos zombando das pessoas que manifestam aí de verde e amarelo nas ruas, falando que é tudo fantoche do imperialismo yankee, sei lá, do capitalismo opressor. Assim, tem a questão, né, de falta de verba, né? Como foi falado nessa questão de carnaval, falo no episódio 14 que eu fiz aí com a Amanda Sidman, a gente fala sobre essa questão, né, de lacres carnavalescos. E aí tem essa questão, né, da falta de verba, né? Por isso que a imprensa ataca tanto, né, o governo Bolsonaro por causa de falta de verba. Também tem essa questão, né? Mas aí eu ando percebendo que esses progressistas, eles saíram da zona de conforto que estava, porque, sei lá, anos 90, pra- todo aquele negócio que muita gente até lembra com certo saudosismo, né? Principalmente quando o Gugu Liberato veio a falecer, o apresentador. Essa coisa não, tinha lá a banheira do Gugu, as mulheres seminuas lá, pô, só amarradão vendo, né, domingo à tarde. Só que isso aí realmente ajudou o processo de degeneração da cultura brasileira. Então, realmente, as pessoas lembram com saudosismo daquela época, só que realmente acabou ajudando a
a degenerar aí a cultura brasileira, esse tipo de programa, né? Assim, infelizmente. Porque tem toda aquela coisa, né, da sexualização, da hipersexualização na cultura, que veio desde os pensamentos da escola de Frankfurt, aquela coisa, com relatório Kinsey, toda essa coisa, que faz com que a questão cultural acabe entrando com essa coisa da hipersexualização. E, principalmente aqui no Brasil, os anos 90, os anos 80, tinha a questão das pornochanchadas, né? Engraçado que cadê essa ditadura moralista que tinha aqui no Brasil? O pessoal da esquerda fala que não, que o regime militar brasileiro era uma ditadura e era assim, havia toda uma questão de moralismo. Peraí, que moralismo é esse que tinha porno chanchada e não acontecia nada, não acontecia censura nem nada? Enfim, essa é a ironia, né? Mas aí quando veio assim, provavelmente aqui nos anos 2010, né? Quando veio assim a ascensão do pensamento conservador, principalmente nas redes sociais, logo esses progressistas na questão cultural entraram em parafuso, né? Eles partiram para o deboche, partiram para o escárnio. Tanto que qualquer coisa dos meios culturais é zombando de conservador, zombando de cristão, zombando do atual governo. É isso. Tanto que o episódio aqui fala sobre a cultura anticristã, que é o episódio da Zeta Occult número 9. E isso faz parte desse desespero que os progressistas têm na cultura. Porque, é claro, eles dominam ainda, né? E assim, para que haja pelo menos um equilíbrio na guerra cultural, né, vamos dizer assim, acho que haja um equilíbrio, vai demorar um certo tempo. Mas já nota-se o desespero do pessoal da esquerda na cultura, porque a cultura é dominada pela esquerda. Já há um certo desespero, porque eles começam a inventar narrativas. E essas narrativas não têm o menor fundamento. Tipo, a narrativa de que estamos vivendo em uma ditadura teocrática fundamentalista cristã neopentecostal. É como se tudo que fosse fora do cristianismo é proibido. O, Voltando a falar o exemplo do carnaval, é isso que dá a impressão que é porque como o prefeito aqui, o Marcelo Crivella, foi da Universal, todo mundo sabe disso. Aí pronto, aí fala, não, então só porque teve um corte de verba, daí falou que não, ele tá proibindo o carnaval. É proibindo o povo de brincar carnaval. Olha isso, né? Aqui cortou verba, eu falei, né? Cortou verba e tal, aí pô, todo esse vitimismo da escola de samba. E aí fica essa história de que eles têm que inventar uma narrativa de que não, estamos vivendo uma ditadura neopentecostal, fundamentalista, teocrática, cristã. E aí, para isso que tem que fazer vários ataques à fé da maioria do povo, né? Do povo brasileiro, que é a fé cristã. E aí fala, não, mas cadê o Estado laico? Cadê a questão? Só que, pô, falando mais uma vez do carnaval, pô, mas as escolas de samba sempre falam da questão do. Sempre o desfile falando sobre as religiões de matriz africana. E assim, na maior liberdade. Ele vem falar que estamos em uma ditadura teocrática cristã. Tem coisa errada aí. Porque é o seguinte, essas narrativas, quando são passadas para os meios culturais, é tudo de uma forma desesperada, de uma forma afobada,
aquela coisa que tem que, a dizer, entra num modo assim, surtado. É isso. Eu fico falando, cara, meu Deus do céu, estamos vendo uma ditadura, temos que resistir, não sei o que, tá? A sociedade, vejam bem. Eles sempre tem que colocar situações, principalmente em Malhação. Malhação tem muitas situações que são assim. Tem que colocar situações, sei lá, o personagem gay apanha na rua, sei, do nada. O personagem negro é preso e aí fica chorando, a polícia opressora, fica prendendo, ou quando mata, né? Morre um personagem negro, aí fala foi a culpa da polícia, que a polícia mata negro e pobre. É assim, quando você entra nessa narrativa, acabou. Isso quer dizer desespero. Por exemplo, no episódio que eu fiz aqui com o Luciano Oliveira, sobre essa na questão da literatura conservadora, ele citou exemplo, né, do Ariano Suassuna, quando que é o autor lá do Alto da Compadecida. O Ariano Suassuna, ele era um esquerdista, mas mesmo assim a obra dele, né, Alto da Compadecida, teve aí a peça, teve o filme. Você nota alguma coisa, alguma lacração? Não nota, porque mesmo que ele seja um esquerdista, ele acabou não fazendo nenhum proselitismo, como o contrário de hoje em dia. Eles fazem todo tipo de proselitismo, no caso aí pra esquerda. Poxa. E por isso que o nível intelectual tá caindo cada vez mais no pessoal, né, da esquerda. Porque teve vários, autores comunistas aqui no Brasil que, sim, eles eram comunistas, eram de esquerda, só que escreviam bem, retratavam a realidade do Brasil como ela é, independente de ser de esquerda ou de direita, é assim. Mas hoje em dia não, é tudo certo proselitismo, porque bateu o desespero, porque realmente há o crescimento do pensamento conservador. E teve a eleição, Jair Bolsonaro, isso fez com que batesse desespero, por isso tem que zombar do presidente o tempo todo, zombar dos ministros. Aí tem que usar de humor com todas as aspas, né? Mas só que aquele humor é pra escarnecer, pra debochar. É com ódio o negócio, não é com alegria. É, não é com o sentido de rir. É de sentido de odiar ainda mais a figura do presidente. Essa é a questão. É claro que quando eles são contestados, aí fica a liberdade de expressão, isso aqui, e é o humor. Opa, a porta dos fundos lá debocha da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fica, não, é cadê a liberdade de expressão? Esse aqui é humor. É assim, eles usam isso como defesa. Mas é complicado. E por isso que eles estão radicalizando cada vez mais as narrativas. Não só na questão da política, mas que na questão da cultura também. Então, por isso que tá tendo muita lacração. Por exemplo, falam muito, acho que a maioria dos episódios do Isentão Cult falam sobre a questão do feminismo na cultura. E aí tem que falar que não, tem que falar, não, existe machismo na sociedade, então tem que passar isso para os meios culturais. Também a questão da narrativa africanista. Os negros são oprimidos, aí tem que passar isso pra tela, pro livro, pra revista de quadrinhos, lá para as séries, né, de TV, streaming. É assim, isso é tudo que, assim, na minha visão, isso tudo é desespero. Os meios culturais que dominados por progressistas, por esquerdistas, estão desesperados com a ascensão do pensamento conservador, né? Aí
na sociedade. E por isso que eles têm que criar o inimigo imaginário. Eles falam tanto que, né, nós conservadores é que criamos inimigos imaginários. A comunismo, globalismo, fala que tudo é inimigo imaginário. Só que eles é que criam o inimigo imaginário do fundamentalismo cristão, da ditadura teocrática cristã, de neoliberalismo, imperialismo yankee, opressão às mulheres, aos negros, aos gays, assim, e tem que colocar tudo isso nos meios culturais para fazer o imaginário. Só que isso está sendo muito escancarado, porque eles estão fazendo uma narrativa desesperada. Porque, como eu falei, está crescendo o pensamento conservador na sociedade, colocar aqui na ocidental, e, e por isso que estão cada vez mais as obras estão perdendo cada vez mais qualidade, porque eu falo aqui, né? Pô, hoje em dia, você não, você vai ver um filme, você tem que perguntar se tem lacração no filme. Sei lá, a pessoa recomenda o filme e fala, eu tenho que perguntar, pô, tem lacração? Ah, tem pouco. Tem pouquinho, mas dá pra ver. Ok. Tá. Ah, tem muita, então não dá pra ver. Infelizmente é isso, porque esse pessoal tá desesperado, tá? Estão fazendo narrativas desesperadas. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.